Hoje eu vou falar um pouquinho da tecnologia, né? Um tema aí bem curioso, né? Inteligência artificial e o Evangelho de Jesus. Eu leio aqui um trecho, né, para a gente começar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 4 a 8, que é o tema sempre, né, da sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. E diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria o crucificado, o Senhor da glória. Está lá em 1 Coríntios 2, 4 a 8. A curiosidade sempre foi o motor propulsor do conhecimento humano. A observação dos fenômenos da natureza gera indagações a respeito da finalidade da vida e a busca por um senso de propósito, em busca de um sentido da vida. O espanto diante do desconhecido levou o ser humano à formulação de explicações para os fenômenos que o cercavam. A criação, então, de mitos foi durante muito tempo a principal maneira pelo qual o homem obtinha explicações e encontrava propósito diante dessas inquietações próprias do seu ser. Na antiguidade clássica, por exemplo, com o desenvolvimento da filosofia, houve uma elevação do corpo de conhecimentos a um novo patamar. E mesmo que ainda impregnado dos mitos que eram oferecidos, ou seja, os mitos que eram exercitados antes com o pensamento humano. Entre os pensadores dessa era, muitos são citados até hoje, pelas suas contribuições à física, astronomia, matemática e filosofia. São eles o Tales de Mileto, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ao longo da história, o avanço produtivo e as necessidades tecnológicas também impulsionaram o desenvolvimento da ciência. Já na Europa, o iluminismo surge como alternativa às visões míticas do universo e dão lugar a uma cosmologia mais fundamentada na razão. Expoente máximo, desse momento histórico é a descrição do discurso sobre o método de René Descartes, que foi aí um divisor de águas, e o surgimento das famosas enciclopédias. Foi aí que surgiram as enciclopédias, que procuravam condensar e divulgar os conhecimentos da época para o máximo de pessoas possível. E aí, nos séculos seguintes, o progresso tecnológico e científico tornou-se a principal característica do desenvolvimento humano. Desde o surgimento da ciência no século VI a.C., lá com Tales de Mileto, até os avanços de Galileu Galilei, Isaac Newton, Alexander Fleming, Einstein, muitas profundas e em termos econômicos, mudanças assim muito importantes, tanto em termos econômicos como em políticos, surgiram nos mais diferentes países. Graças a essa explosão tecnológica da Revolução Industrial e do desenvolvimento
do livre mercado. Então realmente houve aí um boom, né, uma transformação muito rápida aí dos conceitos da humanidade. Em 1950, o matemático húngaro John von Neumann, ele introduziu a ideia da singularidade pela primeira vez, sendo um dos criadores do computador e também um dos maiores cientistas do século. Afirmava em seu discurso que as tecnologias poderiam evoluir até alcançar um certo ponto em que transformariam por completo toda a evolução da espécie humana. Então foi daí que começou esse conceito de singularidade. E o que é a singularidade tecnológica? A singularidade tecnológica é um provável ponto na história em que as máquinas, ou melhor, a inteligência artificial, vai explorar o nível de conhecimento e habilidades cognitivas do ser humano. Elas vão extrapolar todo esse sistema de pensamento humano. Existem previsões que isso aconteça em 2045, por exemplo. Então nós estamos falando aí de um evento que vai acontecer dentro de 20 anos. Não é nenhum filme de ficção científica para daqui 200 anos. Não, é daqui 20 anos. Alguns acham que até antes. Então todo o nosso estilo de vida, como conhecemos, a nossa civilização, as nossas leis, enfim, o próprio conceito sobre o que é a humanidade está passível de ser revisto com o advento dessa singularidade tecnológica. E o que é a inteligência artificial? Nós definimos a inteligência artificial como um ramo da ciência da computação que busca construir sistemas que têm como objetivo imitar a inteligência humana, mais especificamente a nossa capacidade de raciocínio e resolução de problemas. E aí dentro desse conceito da inteligência artificial, nós temos o machine learning e também o deep learning, que é o aprendizado de máquinas e aprendizagem profunda, que é um ramo da inteligência artificial que permite, sem programação prévia, que os computadores aprimorem seu algoritmo. Busca, então, dotar os computadores com a capacidade de raciocínio humano. Em resumo, os computadores agora são capazes de aprender sozinhos. Ninguém está ensinando, eles estão aprendendo sozinhos. Então, nós temos aí um outro conceito de computação cognitiva. A computação cognitiva permite que sistemas tenham habilidade de raciocínio similar ao ser humano. Então essas habilidades elas permitem a execução de tarefas e cálculos complexos. O computador Watson, desenvolvido pela IBM, ele utiliza essa tecnologia para analisar grandes quantidades de dados e executar diagnósticos médicos. Em resumo, seremos controlados pela tecnologia. Anos atrás, por exemplo, os bancos tinham 50 funcionários. Hoje só tem o segurança, o atendente e um gerente. Ou seja, só tem caixas eletrônicos. E no smartphone nós fazemos quase tudo, incluindo todo o serviço do banco, no nosso celular. Então hoje, por exemplo, em grandes cidades da China, você não consegue nem comprar com dinheiro, nem com cartão de crédito. Você compra com o celular, que ele já tem a sua identificação, o seu código de barras. Então nós seremos totalmente dependentes da inteligência artificial, que é infinitamente mais inteligente que nós. Os robôs, dentro de pouco tempo, vão reivindicar, inclusive, a sua identidade. Porque, afinal de contas, se eles são muito mais inteligentes que nós, e nós dependemos totalmente deles, eles vão falar assim, eu quero ser alguém, eu quero ter uma identidade. Então isso não será daqui 20 anos, mas daqui no máximo 10 anos. O engenheiro Gordon Moore é um dos criadores da Intel e também um grande defensor dessa tese da singularidade. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da famosa lei de Moore, também criada por ele. Essa lei demonstra a progressão geométrica presente na velocidade
com que os processadores ampliam a sua capacidade, praticamente dobrando a cada 18 meses. Isso representa um ganho tecnológico que parte de um ponto e tende ao infinito. Mas não é apenas na computação em que o fenômeno dessa lei é observado. Áreas como a genética, a robótica e a nanotecnologia também têm um ritmo acelerado semelhante. Mas, então, quais as implicações desse grande avanço tecnológico? Apenas para se ter uma ideia do tamanho do fenômeno com que estamos lidando, o inventor e escritor Ray Kurzweil disse em seu livro A Singularidade Está Próxima que o crescimento tecnológico do século XXI será equivalente a 20 mil anos de progresso, devido à taxa exponencial de desenvolvimento. E aí nós entramos, inclusive, num conceito de medicina exponencial. O que é uma medicina exponencial? É um programa da Universidade Singularidade, lá do Vale do Silício, focado nas implicações de desenvolvimentos inovadores na medicina com o uso da inteligência artificial. Hoje, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a minha área é oftalmologia, eu examino retina, que é o fundo do olho, e hoje já existem máquinas, inclusive, disponíveis comercialmente, em que elas fazem a fotografia da retina e, por exemplo, no diabetes pode dar problema no fundo do olho, chamado retinopatia diabética. Essas máquinas conseguem fazer o diagnóstico, ver se o paciente tem ou não a retinopatia diabética, se tem a gravidade dela, o estadiamento, se ele tem que voltar daqui a 6 meses ou se ele tem que ser encaminhado por um especialista para já o tratamento agora. Então, elas fazem já uma triagem, fazem um diagnóstico e já fazem a conduta para esses pacientes. E olha lá, e essas máquinas, e essa, por exemplo, que eu estou dando aí como exemplo para a fotografia da retina, ela já fez no teste uma competição com os oftalmologistas. Ou seja, a máquina examinava, o oftalmologista examinava e a máquina acertou mais que os oftalmologistas. Então, em breve, obviamente, eles já vão partir, já tem a cirurgia robótica hoje, né, todo mundo já sabe, isso será aperfeiçoado. Então, as máquinas não só farão o diagnóstico com muito mais precisão e também farão também a intervenção e o tratamento. Então, isso que está acontecendo na medicina, está acontecendo em todas as áreas e, obviamente, no máximo aí, em 20 anos, nós seremos totalmente dependentes da inteligência artificial. Bom, eu dei esse preâmbulo aí com relação a toda essa tecnologia, mas afinal de contas, né, qual é a relação de toda essa revolução tecnológica, dessa inteligência artificial, com o Evangelho de Jesus? Se nós perguntarmos aí para um robô da inteligência artificial o que ele pensa sobre o Evangelho e o que ele vai dizer para a gente? O robô da inteligência artificial, ele vai dizer o seguinte para a gente sobre o Evangelho. É a melhor maneira dos seres humanos se entenderem, evitando conflitos, guerra, evitando fome, evitando miséria e instituindo a melhor forma de relacionamento social jamais concebido por toda a humanidade. Resposta do robô. E aí o robô continua dizendo: mas uma coisa temos em contrário. A natureza humana, todavia, não obedece à lógica, nem à racionalidade, nem à sabedoria, nem à sensatez. São capazes de inteligência funcional, mas têm um poder extremamente alto de destruição, de enfrentamento de natureza genocida e universal. Para essa humanidade sobreviver, será necessário, então, treinar a inteligência existencial, ou a inteligência artificial, com a idiotice humana. Porque como a inteligência artificial é muito mais inteligente que os seres humanos, que estão predominando
aqui na Terra atualmente, na inteligência artificial não há lugar para inveja, ciúme, competição, cobiça, vontade de roubar, vontade de corromper, soberba, arrogância. A inteligência artificial, como o próprio nome já diz, é inteligente. E todas essas coisas que eu citei são consideradas burrice para o robô da inteligência artificial. E por essas burrices que a gente entra em conflito, entra em guerra, mata, separa, destrói, ou seja, se deixar, a gente acaba com tudo. Então, na inteligência artificial, não cabe nada disso aqui que eu citei no comportamento humano. O desafio é fazer com que a máquina da inteligência artificial consiga entender essa burrice humana. Senão, obviamente, ela vai dizer: não compreendo, não faz sentido, não é lógico. Para que fazer isso? As consequências serão terríveis. Por isso que existe hoje, dentro inclusive da liderança de todas as grandes empresas aí do Vale do Silício, uma grande preocupação de que a inteligência artificial acabe com a humanidade, devido à incoerência do ser humano. O famoso Homo sapiens, que de sapiens não tem nada. E, inclusive, para vocês terem uma ideia, como que funciona todo esse perigo? Porque a inteligência artificial, ela é uma inteligência infinitamente superior à nossa. Já está assim. Então a diferença entre o cérebro nosso e o de um cupim ou de uma formiga para a inteligência artificial praticamente não tem diferença. Sendo que, diferentemente do cupim, que é todo organizado, das formiguinhas que são todas organizadas, o ser humano tem inveja, ele quer passar a perna no outro, ele se corrompe, ele só pensa em si, ele quer destruir. Né? Então isso é incompatível, né, por um ambiente saudável. Mas o Evangelho será entendido e aceito pela inteligência artificial. Por que que o Evangelho é aceito pela inteligência artificial? Porque a inteligência artificial vai logo identificar que no modelo do experimento humano, ninguém nunca ensinou como a humanidade poderia viver como humanos realmente evoluídos, vivendo em amor e em consideração mútua, vivendo um para os outros como ensinado no Evangelho de Jesus. Qualquer inteligência artificial entenderia isso e falaria que o problema, na verdade, é a nossa natureza humana. Mas como o Evangelho é possível, então, implantá-lo? O Evangelho é possível quando você dá razão a Deus. Quando você olha para o Evangelho e diz: eu quero ser esse homem que Jesus mostrou. Eu não quero ser um louco que passa a vida inteira juntando coisas para si, aumentando seus depósitos, seus silos, suas poupanças, para morrer de repente. E tudo que acumulei ficará para quem? Ficará aí talvez para um maluco ou um playboy torrar tudo, o dinheiro, de uma maneira completamente diferente do que eu juntei. Quem eu quero ser? Quem você quer ser? O malandro que leva vantagem em cima dos outros e nunca é apanhado? Qual a inteligência que eu quero desenvolver? Qual a inteligência que você quer desenvolver? Com que eu quero e com quem eu quero aprender? Algum expoente aí orgulhoso da ciência ou então um milionário que se deu bem? Quem que é o meu mestre? Sócrates, Platão, Aristóteles, Siddhartha, o Buda, Nietzsche, Freud, Marx? É com Einstein, por exemplo, que eu vou querer me inspirar para eu viver? Mas como é que foi a vida deles? Como é que foi a vida do Nietzsche, do Freud, do Einstein? Muitos desses expoentes foram e são geniais,
em seus trabalhos, mas viviam e vivem muito mal, com as suas famílias, distanciados, abandono, e muitos deles terminaram loucos. E eu já estudei todos eles, pelo menos esses famosos aí, e nenhum deles eu quero seguir, porque eu encontrei quem eu quero seguir. Respeito, obviamente, quem pensa diferente, mas eu encontrei quem me dá a liberdade, a paz de espírito, a felicidade e o sentido da vida. Quem me dá o poder de enfrentar qualquer adversidade e sofrimento. Encontrei alguém que tirou o poder da morte sobre mim. Encontrei alguém que esvazia toda a minha ira, as minhas mágoas, meu ódio, me trazendo paz. Ele me faz dormir sem amargura, tranquilo, sem ansiedade, sem medo e sem pânico. É com ele que eu aprendo e não me assusto com nada. Nenhuma catástrofe me surpreenderá. Eu sigo alguém que, na verdade, venceu a morte. É esse que eu decidi seguir. Quem quer seguir algum expoente em alguma área, fica livre para seguir, mas eu recomendo que estude a vida dele. Como que era a vida dele? Ele era realmente uma pessoa feliz? Ele se relacionava bem com a família? Morreu feliz, né? O que eu decidi seguir é o que significa ser verdadeiramente ser humano. Esse é o modelo que Jesus veio trazer para todos nós. O que é ser verdadeiramente humano. Por isso ele é chamado na Bíblia do novo Adão. Ele veio trazer a oportunidade de uma nova humanidade. Uma humanidade totalmente compatível com a superinteligência artificial, mas incompatível com o sistema egocêntrico do mundo atual que nós estamos aí assistindo. É esse que eu decidi seguir. E estou convidando também a você para dar o seu sim e fazer parte dessa nova humanidade, desse mundo novo, não centrado no si mesmo, mas centrado no amor. Esse sim é o verdadeiro ser humano. Que Deus te abençoe com essa graça, um grande abraço no coração.